Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos então ao nosso quarto dia da nossa formação bíblica nesse mês de setembro, mês dedicado ao estudo com a Palavra de Deus, mês em que nós somos convidados a despertar a nossa consciência sobre a importância de estarmos todos os dias em comunhão com o Senhor através da Sua Palavra. E vamos começar a nossa meditação com um trecho do Salmo 42, no versículo 3. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? A nossa alma tem sede do Senhor. E o salmista pergunta, quando eu voltarei a ver a face de Deus? Cada vez que lemos a palavra e a meditamos e aguardamos no nosso coração, estamos vendo a face do Senhor. Ainda que pela fé, mas na força da palavra e na força do Espírito, estamos diante dele, que nos fala, que nos guia e que nos conduz. E hoje, continuando a nossa formação, conforme tínhamos combinado ontem, vamos falar um pouco sobre as divisões da Bíblia. A primeira grande divisão da Escritura é a divisão em Antigo e Novo Testamento, ou em Primeiro e Segundo Testamento. O Antigo Testamento ele é subdividido em 4 partes. A primeira parte do Antigo Testamento é formada pelos 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, que são os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Penta, você sabe bem, vem de 5, como nós temos pentacampeão, e teokos eram os estojos onde eram guardados os livros da Escritura, porque esta, antes de ser escrita no formato de livro como nós temos hoje, era escrita em rolos, e esses rolos eram colocados dentro de estojos e guardados para a leitura sinagogal. Então os 5 estojos eram os 5 rolos da Torá, que se tornaram para nós o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Temos depois os livros históricos, como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, os livros das crônicas. Depois nós temos o bloco dos proféticos, onde nós temos os profetas, que nós chamamos de profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel. E depois nós temos os 12 profetas menores, que começa lá com o livro de Oséias e termina com o livro de Malaquias. Lá nós temos Amós, Joel, Abdias, 12 profetas menores. Nós temos também o bloco dos sapienciais, onde estão os livros como Provérbios, Sabedoria, Salmos. Depois nós vamos ter ocasião de falar de cada um desses blocos separadamente. E o Novo Testamento é dividido da seguinte forma. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois temos uma obra histórica, Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas, as paulinas e as que chamamos de epístolas católicas, que têm esse nome porque são destinadas a toda a cristandade, não só a um grupo específico de fiéis, como eram no princípio as cartas de Paulo dirigidas a esta ou aquela comunidade. E depois temos o livro do Apocalipse, que encerra o Novo Testamento. E aqui ficamos com a nossa meditação de hoje. Vamos ver então amanhã um pouco as traduções antigas. Como nós falávamos que o Antigo Testamento foi escrito em grego, hebraico, aramaico, e o Novo Testamento em grego, logo depois a Bíblia começou a ser traduzida para outras línguas. E vamos ver que traduções foram estas. Que o Senhor te abençoe, te dê perseverança e que estejamos aqui amanhã para continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre.